Já sentiu a presença do Espírito Santo dentro de si? Muitos cristãos colocam-se esta questão sem saber realmente como respondê-la. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é apenas uma força ou uma sensação passageira, mas a Bíblia mostra-nos que ele atua poderosamente na vida daqueles que o recebem. Hoje vou revelar-te 7 provas indiscutíveis que o Espírito Santo vive em ti. O quinto irá certamente surpreendê-lo. Se quer ter certeza que o Espírito Santo está realmente em si e perceber como ele transforma a sua vida, fique bem até ao fim. Não lhe darei apenas estes 7 sinais, mas também chave para aprofundar a sua relação com o Espírito Santo. Além disso, diga-me nos comentários se já experimentou a presença do Espírito Santo e como ele atua na sua vida. Antes de começar, subscreva este canal e ative o sininho para não perder nada. Partilhe também este vídeo com alguém que precisa de ouvir esta mensagem. O primeiro sinal da presença do Espírito Santo na sua vida é uma profunda sede de Deus e da sua palavra. Em Mateus 5, versículo 6, Jesus diz-nos: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando o Espírito Santo entra no seu coração, sente uma fome insaciável por Deus e pela sua palavra. Já não é uma simples curiosidade intelectual. É um anseio e um desejo constante de compreender melhor as Escrituras, de passar tempo em oração e de conhecer Deus de uma forma mais íntima. Veja, antes de receber o Espírito Santo, muitas pessoas acham a Bíblia um pouco aborrecida. Mas quando o Espírito Santo atua na sua vida, tudo muda. A palavra de Deus torna-se viva. Torna-se alimento para a sua alma. Conta a si mesmo a sua experiência com a palavra de Deus, ou conta a história de alguém que conhece que, após ter um encontro com Deus, viu a sua perspectiva mudar. Esta sede de palavra é um sinal poderoso de que Deus vive em si, de que o escolheu para um caminho de transformação. Veja-se a história de Maria. Por exemplo, antes de receber o Espírito Santo, ela não compreendia verdadeiramente a Bíblia. Mas, depois de um tempo de oração intensa, a sua sede tornou-se insaciável. Começou a ler as Escrituras todos os dias, e cada versículo parecia falar diretamente com ela. O seu coração estava agora totalmente cativado por Deus. E não é apenas um sinal espiritual passageiro. É uma mudança de vida duradoura. Quando o Espírito Santo vive em si, já não pode prescindir da palavra de Deus. Torna-se uma necessidade diária, um momento que espera todos os dias. Por isso, pergunte-se: quer ler a Bíblia regularmente? Sente esse desejo de rezar todos os dias? Se responder sim, pode ser o Espírito Santo a trabalhar em si. Este desejo que o impele a aproximar-se de Deus é uma prova incontestável de que ele vive em si. Como alimentar esta sede no dia a dia? É simples. Comprometa-se com a leitura regular das Escrituras. Medite sobre o que lê. Reserve algum tempo todos os dias para rezar e ouvir sermões. Se quiser ir mais longe, também pode participar em momentos de jejum para aprofundar ainda mais a sua relação com Deus. Não se esqueça de partilhar nos comentários se sente esta sede e como alimenta no seu dia a dia. O segundo sinal inegável de que o Espírito Santo vive em si é uma mudança radical de vida. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, a Bíblia diz-nos: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, inicia uma obra de transformação profunda e radical. Já não é a mesma pessoa de antes. Os seus desejos, os seus pensamentos, os seus hábitos, tudo começa a mudar. O que antes te atraía, as coisas que te impediam, já não têm o mesmo lugar no teu coração. É uma transformação completa que vai muito para além de uma simples mudança exterior. Lembra-se da história de Paulo? Antes de conhecer Cristo, Paulo era um perseguidor de cristãos, um homem cheio de ódio e violência. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo, tornou-se um dos maiores apóstolos da história cristã. Mudou radicalmente. O que ele era, já não era. O Espírito Santo transformou a sua vida de uma forma espetacular. Esta mudança radical é também visível nas contas modernas. Vejamos o exemplo de Jean, que lutou contra o vício do álcool durante toda a sua vida. Era uma batalha constante,
Uma guerra que ele pensava estar perdida antecipadamente. Mas um dia, depois de um encontro pessoal com Deus, João abriu seu coração ao Espírito Santo. Começou a rezar todos os dias, a nutrir-se da palavra de Deus e, aos poucos, sentiu uma nova força que o ajudou a superar o vício. Hoje, João vive na liberdade e na paz que lhe foram dadas pelo Espírito Santo. Ele tornou-se uma nova criatura. Mas esta mudança não diz apenas respeito aos vícios. Afeta também atitudes, emoções e até relacionamentos. A raiva, o ressentimento, os pensamentos negativos que antes nos dominavam começam a desaparecer. Pode ter experimentado conflitos internos com ressentimentos ou sentimentos de vingança, mas através do contato com o Espírito Santo, estas emoções são transformadas em perdão e amor. O Espírito Santo não nos dá apenas uma nova perspectiva, ajuda-nos a vivenciar essa mudança diariamente. Se deseja ver mais transformação na sua vida, peça ao Espírito Santo que o ajude a livrar-se do que o está a impedir. Sabe, é normal encontrar dificuldades, mas o Espírito Santo está aí para o ajudar a ultrapassar. Se está a lutar contra um mau hábito ou atitude negativa, aqui estão algumas dicas práticas para o ajudar na sua transformação. Abandone os maus hábitos. Identifique as coisas que estão a afastar de Deus e tome medidas concretas para se livrar delas. Podem ser comportamentos, relacionamentos ou ambientes que alimentam o pecado na sua vida. Crentes fortes e frequentes, rodeie-se de pessoas que vivem de acordo com os padrões de Deus. Podem encorajá-lo, orar por si e ajudá-lo a manter-se no caminho certo. Dedique cada dia a Deus. Comece cada dia com oração e meditação na palavra. Quanto mais alimentar a sua mente com pensamentos de Deus, mais mudanças verá na sua vida. Encoraje-o a colocar-se esta questão. Que aspectos da sua vida mudaram desde que aceitou o Espírito Santo no seu coração? Partilhe o seu testemunho nos comentários e conte-nos como o Espírito Santo transformou radicalmente a sua vida. O terceiro sinal inegável de que o Espírito Santo vive em si é o aumento da sensibilidade espiritual. Em João 16, versículo 13, Jesus disse: "O Espírito da verdade vos guiará para toda a verdade." O Espírito Santo, como nosso guia divino, nunca nos deixa sem rumo. Ele conduz-nos à verdade de Deus e alerta-nos para os perigos que podem surgir no nosso caminho. Quando o Espírito Santo habita em nós, a nossa sensibilidade espiritual torna-se mais refinada. Começamos a ouvir a sua voz interior, aquela convicção profunda que nos leva a fazer o que está certo. Este pode manifestar-se de diversas formas. Um pensamento súbito, um alerta interior, um sonho ou até circunstâncias parecem guiar-nos numa direção específica. Já sentiu aquele sentimento interior que dizia para não fazer algo ou, pelo contrário, para tomar uma determinada decisão? É o Espírito Santo a falar. Por vezes avisa-nos antes mesmo de sabermos porquê, mas com o tempo percebemos que a sua orientação está sempre certa. Vejamos o exemplo de uma pessoa, Marie, que decidiu fazer uma viagem de negócios. Tinha planeado tudo, mas nessa mesma manhã sentiu uma forte convicção interior de não partir. Este sentimento, embora difícil de compreender, levou-a a cancelar a viagem. Mais tarde, soube que tinha ocorrido um acidente no percurso que teria feito. Foi o alerta do Espírito Santo que a protegeu antes mesmo de ela saber porquê. O exemplo bíblico de José é também muito marcante. Em Gênesis 37, Deus falou a José através de sonhos, visões que recebeu. Estes sonhos foram mensagens de Deus que o guiaram em momentos de grande provação. Mais tarde, em Atos 16, vemos Paulo, também guiado pelo Espírito Santo. Ele queria ir para a Ásia pregar, mas o Espírito de Deus impediu de ir, mostrando que devia ir para outro lugar. Por vezes, o Espírito Santo impede-nos de seguir numa direção e aponta-nos para algo melhor. Então a questão é, está a prestar atenção a esta voz interior? O Espírito Santo fala constantemente, mas se não lhe prestarmos atenção, corremos o risco de perder a sua orientação. Para estar mais atento ao Espírito Santo, aqui ficam algumas dicas práticas. Crie momentos de silêncio no seu dia. O ruído e as distrações da vida diária podem abafar a voz do Espírito Santo. Encontre momentos para se retirar
e ficar em silêncio diante de Deus. Pratica a oração regular. É na oração que entra em comunhão com Deus e se deixa guiar pelo Espírito. Peça ao Espírito Santo que lhe fale claramente. Obedeça a sua voz rapidamente. A obediência rápida é essencial. Quando sentir esta convicção do Espírito Santo, mesmo que nem sempre entenda o porquê, confie nele e obedeça. Quanto mais obedecer, mais facilmente reconhecerá a sua voz. Lembre-se que o Espírito Santo está aí para o conduzir à verdade, para o proteger e guiar em todos os aspectos da sua vida. Reserve um momento para refletir. Está atento aos pequenos alertas ou convicções do Espírito Santo na sua vida. Partilhe a sua experiência nos comentários e conte-nos como o Espírito Santo guiou em momentos importantes da sua vida. O quarto sinal inegável de que o Espírito Santo vive em si é um amor sobrenatural pelos outros. Em Gálatas 5, versículo 22, lê-se: o fruto do Espírito é o amor. O amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações não é o amor humano, limitado pelas nossas emoções e ressentimentos. É um amor divino, que vai muito para além do que podemos compreender ou imaginar. Este amor obriga-nos a amar até mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que nos injustiçaram. Um dos maiores testemunhos deste amor sobrenatural encontra-se no exemplo de Jesus. Ao ser crucificado, sofrendo o pior dos males, ele pronunciou estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não mostrou apenas compaixão, mostrou um amor sobrenatural, o do Espírito Santo, que vai muito para além das nossas capacidades humanas. Este amor vai para além do perdão. Abraça a ideia de abençoar quem nos prejudica. É capaz de transformar corações duros e libertar pessoas presas no ódio. Existem também testemunhos modernos que mostram este tipo de amor. Pense na Sara, uma mulher que passou por muita dor na vida. O seu irmão foi morto num acidente de carro por um condutor bêbado. Durante muito tempo não conseguiu perdoar, sentindo-se furiosa com o sucedido. Mas depois de encontrar o Espírito Santo num momento de intensa oração, ela sentiu um amor sobrenatural a encher o seu coração. Ela foi capaz de perdoar o homem responsável pela morte do seu irmão. Não foi fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo encontrou forças para amar, para libertar o coração e libertar-se do ódio. Este amor sobrenatural é algo que Deus quer que nasça em nós, e não é algo que possamos produzir com as nossas próprias forças. É um fruto do Espírito Santo que nos impele a amar radicalmente, mesmo aqueles que nos odeiam. Mas como pode desenvolver este amor sobrenatural na sua vida diária? Ore pelos seus inimigos. Jesus ensinou-nos claramente a orar por aqueles que nos perseguem. Reze por aqueles que fizeram mal. Abençoe-os sinceramente nas suas orações. Isto não significa que deva provar o que eles fizeram, mas mostra que escolheu amá-los apesar das suas ações. Ajudar sem esperar nada em troca. Praticar o amor divino significa ajudar os outros sem esperar nada em troca. O amor de Deus não procura o seu próprio ganho, mas dá-o gratuitamente, tal como Jesus fez. Pode ser tão simples como fazer um favor a um vizinho, levar comida a um sem-abrigo ou apoiar alguém que precisa. Escolher perdoar. O perdão é uma decisão e, por vezes, requer um ato de fé. Pedir ao Espírito Santo que o ajude a perdoar, mesmo quando não se sente preparado para o fazer, é uma forma poderosa de abrir a porta ao amor sobrenatural. O Espírito Santo transforma os nossos corações para que possamos fazer o que é humanamente impossível: olhar para os outros através dos olhos de Deus. Por vezes, os nossos corações ficam duros com aqueles que nos magoaram porque não vemos a situação da perspectiva de Deus. Ele chama-nos a amar todos os seus filhos, independentemente das suas falhas ou erros. Procure ver os outros através dos olhos do Espírito Santo, com compaixão e compreensão. O amor sobrenatural que o Espírito Santo derrama em si não é apenas um sentimento. É uma força que transforma, cura e reconcilia. Já experimentou esse amor sobrenatural na sua vida? Não hesite em partilhar a sua experiência nos comentários e contar como o amor do Espírito Santo tem feito diferença nos seus relacionamentos. O quinto sinal inegável de que o Espírito Santo vive em si são orações poderosas e respondidas. Em Romanos 8, versículo 26, lê-se:
O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Isto significa que, quando oramos, o Espírito Santo ajuda-nos a orar de formas que estão para além das nossas capacidades humanas. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de as exprimir e intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes as nossas orações são limitadas pela nossa compreensão e palavras humanas, mas quando oramos sob a inspiração do Espírito Santo, torna-se uma oração mais profunda e poderosa. O Espírito Santo guia-nos no que devemos dizer e até como devemos sentir. Ora rezamos com palavras, ora em línguas, ora com suspiros ou gemidos que nem conseguimos expressar. Há momentos em que nos sentimos tão sobrecarregados pela situação que as nossas orações quase se transformam em suspiros de angústia. O Espírito Santo intervém nestes momentos, traduzindo os nossos gemidos em intercessão junto de Deus. É uma oração onde não há palavras, mas onde Deus ouve e responde de acordo com a sua perfeita vontade. Eis um testemunho poderoso de uma oração respondida sob a orientação do Espírito Santo. Há alguns anos, uma mulher de fé chamada Maria estava a passar por um momento difícil. Tinha perdido o emprego e o marido estava doente, o que criou uma enorme pressão sobre a família. Orava todos os dias, mas apesar dos seus esforços, não sentia paz. Um dia, sozinha no seu quarto, sentiu-se tão sobrecarregada que já não conseguia rezar com palavras. Ela ficou então sentada em silêncio, simplesmente a chorar diante de Deus. Naquele momento, sentiu a presença do Espírito Santo sobre ela. Ela não orou com palavras, mas o seu coração estava profundamente voltado para Deus. Ela sentiu suspiros inexprimíveis a subirem da sua alma. No dia seguinte, recebeu um telefonema de um ex-colega que ofereceu um emprego. Ao mesmo tempo, o marido mostrou sinais surpreendentes de recuperação. Maria percebeu que, mesmo sem palavras, o Espírito Santo intercedeu por ela e Deus respondeu às suas orações de forma poderosa. Como podemos deixar que o Espírito Santo guie as nossas orações? Soltar-se na oração. Por vezes tendemos a controlar tudo nas nossas orações, querendo compreender tudo e explicar tudo. Mas quando deixamos ir e nos entregamos à liderança do Espírito Santo, as nossas orações tornam-se mais profundas e poderosas. Deixe de lado as suas próprias ideias sobre a oração e deixe que o Espírito Santo o guie. Orar com fé. O Espírito Santo opera em nós quando oramos com fé. Isto significa que devemos acreditar que Deus ouve as nossas orações e responde de acordo com a sua vontade. Mesmo quando a resposta não surge imediatamente, é preciso ter fé que Deus está a trabalhar nos bastidores. Perseverar na oração. Por vezes as orações não são respondidas imediatamente, mas isso não significa que Deus não nos ouça. O Espírito Santo ajuda-nos a perseverar na oração, a continuar a pedir, a procurar e bater até que a porta se abra. Não desanime quando a resposta for lenta. A persistência na oração mostra a nossa confiança em Deus. Orar em línguas. Orar em línguas é outra forma poderosa pela qual o Espírito Santo nos ajuda a orar. Se nunca experimentou isso, peça ao Espírito Santo que o encha com essa capacidade. Pode ser uma forma de interceder segundo a vontade de Deus quando não sabemos exatamente o que pedir. Ouvir o Espírito Santo durante a oração. Por vezes a oração não é apenas um monólogo, mas um diálogo com Deus. O Espírito Santo fala conosco, guia-nos, dá-nos revelações. Aprenda a ouvir o que o Espírito lhe diz durante os momentos de oração. Ele pode dar impressões, versículos ou até imagens que iluminem a sua oração. Quando permitimos que o Espírito Santo dirija a nossa oração, os nossos pedidos estão alinhados com a vontade de Deus, e é aí que vemos milagres. Já experimentou orações poderosas respondidas pelo Espírito Santo? Partilhe o seu testemunho nos comentários e não se esqueça que, mesmo nos momentos de silêncio, Deus ouve e atende sempre as nossas orações. O sexto sinal de que o Espírito Santo vive em si é um desejo ardente de testemunhar e partilhar o Evangelho. Quando o Espírito Santo habita em nós, não nos permite guardar Jesus para nós. Ele incentiva-nos a anunciar as boas novas àqueles que nos rodeiam. Em Atos 1, versículo 8, Jesus disse: "Recebereis a força e sereis minhas testemunhas."
Este poder do Espírito Santo transforma as nossas vidas e permite-nos falar de Jesus com coragem e convicção. O Espírito equipa-nos para partilhar o Evangelho, mesmo em situações em que isso possa parecer difícil ou intimidante. Um exemplo desta transformação encontra-se na história de Pedro. Depois do Pentecostes, Pedro, que anteriormente tinha negado Jesus, encheu-se do Espírito Santo e pregou corajosamente diante de grandes multidões, levando milhares a Cristo. Este mesmo Espírito Santo está em nós e permite-nos testemunhar o poder de Deus nas nossas vidas. Se sente que ainda não tem esse desejo de partilhar o Evangelho, peça ao Espírito Santo que enche o seu coração. Ele dar-lhe-á não só as palavras, mas também a coragem para falar de Jesus às pessoas que o rodeiam. O sétimo sinal que o Espírito Santo vive em si é uma alegria e uma paz inexplicáveis. A paz de Deus é muito mais do que a ausência de conflito. É uma paz que guarda o seu coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Filipenses 4, versículo 7, Paulo recorda-nos que a paz de Deus guardará os vossos corações. Esta paz está para além da nossa compreensão. Não vem de circunstâncias externas, mas de um relacionamento profundo com Deus. Esta paz e alegria podem ser sentidas mesmo no meio da provação. Uma pessoa que passa por uma dificuldade pode sentir uma paz sobrenatural, como uma âncora no mar de tempestades, uma alegria que é independente das circunstâncias. Um exemplo desta paz sobrenatural encontra-se na história de um irmão em Cristo que perdeu o emprego e enfrentou uma série de desafios. Ainda assim, partilhou que, apesar das suas lutas, sentiu uma paz profunda que vinha de Deus. Isto não significa que não sentisse tristeza ou preocupação, mas esta paz sustentou e fez com que se mantivesse confiante em Deus. Esta paz e alegria sobrenaturais vêm do Espírito Santo, que nos recorda todos os dias que Deus está conosco, independentemente do que aconteça. Em síntese, os 7 sinais que o Espírito Santo vive em nós são uma prova clara da transformação interior que ele opera. Do amor sobrenatural pelos outros à paz inexplicável, cada fruto do Espírito é um testemunho vivo da presença de Deus dentro de nós. Convido a procurar ainda mais este poder, a deixar-se encher pelo Espírito Santo para que estes sinais se tornem realidade na sua vida. Se deseja mais a presença do Espírito, peça-a na sua oração e observe como a sua vida será transformada. Não se esqueça de subscrever este canal, partilhar este vídeo com outras pessoas e comentar a sua experiência. O Espírito Santo quer trabalhar na sua vida e nós queremos ouvir como ele se manifesta em si.